E aí pessoal, aqui quem fala é o Cauã, trazendo para vocês a nossa aula de resolução de exercícios da aula de número 4. E eu vou fazer todos os exercícios que eu passei para vocês na aula passada, começando por o exemplo número 1, que é verificar se o aluno foi aprovado a partir das 4 notas digitadas. E se a nota for maior ou igual a 6, ele estará aprovado, senão ele vai estar reprovado. Então eu vou vir aqui no meu Flowbrief e vou pedir para ele declarar a minha variável, que vai ser as minhas notas. Eu posso fazer aqui de uma vez, digitar todas as variáveis num bloco só. Ou eu posso fazer de uma vez, que vai dar um pouco mais de trabalho. Então eu vou digitar todas as variáveis dentro de um bloco só. Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Você pode digitar nota 1, nota 2. Eu vou deixar só N1, que é uma coisa mais para gosto mesmo. Vou usar o bloco de saída e pedir para ele digitar algo. Digite a nota 1. Agora, para ele ler o que ele vai ser digitado, ler o N1, tem que ser o mesmo nome da variável. Vou selecionar esses dois blocos. Como eu vou ter que digitar ele mais 3 vezes, eu vou só colar. Dei um Ctrl C e apertei o colar. Agora eu vou alterar aqui, digite a nota 2, ler N2. Digite a nota 3, ler N3. Digite a nota 4, ler N4. Agora, com as variáveis já prontas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável para calcular a média. Eu poderia fazer o cálculo da média sem criar uma nova variável, mas eu vou fazer isso aqui para ser mais fácil o entendimento. Agora eu vou vir aqui em atribuir para dar a equação da média. Para quem não sabe como calcular a média nada mais é do que a soma dos valores dividida pela quantidade de valores, pela quantidade de elementos. Então eu vou calcular aqui N1 mais N2 mais N3 mais N4. E quantos elementos tem aqui? 4 elementos. Dividir por 4. Então aqui está feito a nossa fórmula, o nosso cálculo. E agora eu vou usar o bloco C para verificar se a média for maior ou igual a 6, ele vai estar aprovado. Se a média for maior ou igual a 6, uma coisa bem autoexplicativa, se ela for maior ou igual, eu vou printar aprovado. No falso, eu vou printar reprovado. Agora vamos testar esse código para ver se dá certo. Se eu digitar tudo 6, tem que dar aprovado. Deu aprovado. Se eu digitar tudo 5, tem que dar reprovado. E deu certo. O que a gente pode fazer a mais nesse programa para deixar ele melhor? Eu posso mostrar, printar na tela o valor da média. Para quem não sabe, caso fosse valores quebrados, eu preciso aqui printar a minha média. O que eu posso fazer é o seguinte: digitar a média é 2 pontos, espaço, um E comercial apenas e média, que é o nome da variável. Fazer a mesma coisa do outro lado. A média é a média. Uma coisa que eu reparei aqui é que eu acho que eu não coloquei que a média é do tipo real. Não vai dar certo. Também vou colocar aqui que todos eles também são do tipo real. Caso alguém tire uma nota de 9,35, deixa tudo no tipo real. Então eu vou testar aqui agora. Se eu digitar a média, a nota 8, 9,5, 9,5, lembrando, 10 e 6,25. Aprovado com a média 8,4375. Então, esse é o nosso programa, esse é o exemplo do exemplo 1, que é o cálculo da média. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Caso não tenham conseguido fazer sozinho, eu espero que vocês tenham entendido o que eu fiz. E agora, bora para o exemplo de número 2, que vai ser verificar a temperatura, onde ele vai pedir a temperatura e se for maior ou igual a 30, vai exibir um está quente. Se for menor que 30 ou maior que 20, entre 20 e 30, vai exibir um está tranquilo. E se for menor que 20, vai exibir um está frio. Mas antes, vamos voltar aqui no Flow e vamos mostrar para salvar. Vamos salvar aqui esse exemplo.
Vamos salvar como exemplo o número 1. Salvo. Eu já tinha salvado, então beleza, ele está salvo. E vou abrir um novo. Agora vamos criar o nosso exemplo de número 2. Vou declarar a variável temperatura, vou deixar apenas T, um T maiúsculo. Vou pedir para o programa digitar, para o usuário digitar a temperatura. Digite a temperatura. E ler o T, que é a variável. Agora vamos vir aqui já no bloco C e fazer a seguinte sentença. Se o T for maior ou igual a 30, eu vou printar o está quente. Se não, eu vou botar outro C. Se o T for menor que 30 e o T for maior que 20, que vai ser entre os dois, vai printar o está tranquilo. E eu nem preciso botar se ele for menor, porque se ele não é nenhum dos dois, ele vai ser menor. Então vou colocar está frio para quando for menor que 20. Vamos testar o programa. Vou colocar 30. Você pode colocar mais que 30. Está quente, deu certo. Vou deixar 25, que é entre os dois. Está tranquilo. E agora vou testar menor que 20. Vou colocar 15 graus. Está frio e deu certo. Eu espero que você tenha feito desse jeito. Acho que é outra forma de fazer, mas esse jeito também é um jeito certo. E agora vamos para o nosso exemplo de número 3. O nosso exemplo de número 3 é verificar se o número é positivo, negativo ou zero. Vamos vir aqui no nosso flow e vamos declarar a variável número. Vou deixar ela do tipo inteiro e vou pedir para o usuário digitar o número. Digite apenas. Ler variável número. E como a gente vai fazer essa verificação dele ser positivo, negativo ou zero? Vou vir aqui no C. Para o número ser positivo, ele não tem que ser maior que zero. Todo número maior que zero é positivo. Então se eu deixar número maior que zero, ele vai ser um número positivo. Se o número for maior que zero, vou printar positivo. E todo número menor que zero é um número negativo. Printar negativo. E se ele não é nem negativo nem positivo, o que ele pode ser? Zero. Esse foi um exemplo bem fácil. Espero que você tenha conseguido fazer. Vou digitar aqui 5. Positivo. Vou digitar aqui menos 4. Negativo. E vou digitar 0. Deu certo. Agora vamos para o exercício de número 4. O exemplo de número 4 é um exemplo que eu gosto particularmente, porque é uma coisa que pega sempre nas pessoas. Porque como eu vou verificar se o número é par ou ímpar? Eu vou ter que usar o resto da divisão? Como assim eu vou ter que usar o resto da divisão? Então vamos vir aqui no nosso flow. Vou abrir um novo, vou salvar esse arquivo para deixar para os alunos que quiserem ver. Exemplo de número 3, salvo. Vou criar um novo. Vou vir aqui e vou declarar nossa variável N1. Vou pedir para o usuário digitar algo. Digite número. Vou ler o número. Como é que eu vou fazer então essa identificação do número se ele é par ou ímpar? Vou colocar aqui no C. Vai ser o seguinte. Para o número ser par, o resto da divisão dele tem que ser zero. Se eu dividir um número qualquer por 2 e o resto da divisão for zero, ele é um número par. Se eu pegar 4 e dividir por 2, o resto da divisão vai ser zero. Então vai ser um número par. Se eu pegar o número 3 e dividir por 2, o resto da divisão não vai ser zero.
Então a gente tem que pegar aí o resto da divisão com 2. Se eu pegar o N1, o resto da divisão, que é a porcentagem por 2, for igual a 0, ele vai ser um número par. Se não for, como eu falei, o 3, vai ser um número ímpar. Opa. Ímpar. Vamos rodar. Parece um programa muito fácil, mas isso aqui acaba quebrando muita gente que não sabe disso, que nunca a pessoa parou para analisar isso. Então vamos digitar aqui o número 2. Deu par, porque 2 dividido por 2, o resto da divisão é 0, dá 0. Se eu colocar o número 3, não pode dar 0. Vai dar um número com vírgula, um número quebrado. O resto não vai ser 0. Deu ímpar. Exatamente isso. Esse é o nosso programa. Esse é o exemplo de número 4. Agora vamos para o nosso exemplo de número 5, que é calcular o IMC. Vamos vir aqui no nosso flow. Vamos declarar a variável, quer dizer, muitas variáveis, né? Vou declarar a variável peso. Vou deixar ela como real. Deixa eu voltar aqui. Precisamos da variável peso, da altura e do IMC. A altura também é uma variável do tipo real e o IMC também. Quer dizer, eu posso declarar tudo de novo dentro de uma variável só. Pô, peso, altura, todas são do mesmo tipo. Por que eu não posso deixar tudo junto? Peso, altura e IMC, todas são do tipo real. Vou pedir para o usuário digitar o peso. Digite seu peso. Ler peso. Tem que ser o mesmo nome da variável. Depois, digite altura. Digite subaltura. Ler altura. E agora eu vou atribuir o cálculo do IMC. O IMC é esse cálculo que eu disponibilizei aqui para vocês. Peso dividido por altura vezes altura. É só eu colar aqui, ou digitar mesmo. Ah, claro, não é vezes, é um asterisco. A multiplicação no flow é um asterisco. Agora eu vou vir aqui no bloco C e agora eu vou criar as condições. Se o MC for menor que 18, 18, quanto? 18,5? 18,5, ele é abaixo do peso. 18,5. Vou digitar que ele é abaixo do peso. E eu vou printar o MC. Vou deixar apenas a variável, não vou colocar nenhum texto. Agora vou fazer as outras condições. Se o IMC for maior que 18,5 e também o IMC for menor que 24,9, 24,9, ele está com peso normal. Vou printar o peso normal. E vou printar o peso. No caso, o IMC. Vou diminuir a tela, posso apertar. Para diminuir a tela, pessoal, você aperta um Ctrl menos, a tela diminui. Agora eu vou criar mais um, que é o IMC entre 25 e 29,9, ele é sobrepeso. Ok. Se o IMC for maior que 25 e o IMC for menor que 29,9, opa, preciso botar um E aqui. Um E, ele vai ser sobrepeso. E vou printar o IMC dele de novo. E agora, por fim, o que nos resta, não preciso nem colocar, é obesidade, certo? Obesidade.
Não vou nem colocar, ou deixar assim mesmo. Não vou nem colocar os tipos de obesidade, vou deixar assim. Agora a gente pode testar. Vou colocar os meus dados. Eu dei um peso normal, esse é meu MC. Se uma pessoa colocar algo muito, por exemplo, 106 quilos e uma altura de 1,60, vai dar uma obesidade. Então esse foi o nosso quinto exemplo. Espero que vocês tenham conseguido realizar. Obrigado pela atenção da nossa aula e até a próxima.